Bom dia a todos, agradeço pela presença. A Paloma vai apresentar a vocês todas as informações práticas que são repetidas no guia do bolsista que vocês vão receber ou já têm recebido. São dicas bem operacionais sobre os procedimentos a seguir agora para poder efetivamente viajar, preparar o visto e que tudo dê certo na chegada. Então, sem mais demora, deixo a palavra à Paloma, que tem uma apresentação e depois terá uma parte de tirar dúvidas para quem realmente sente a necessidade de mais informações. Bom dia. Nós vamos começar a transmissão e a orientação a vocês. Em primeiro lugar, parabenizando por terem sido selecionados nesse programa Erasmus EDW+, que sempre super concorrido, né? A gente sempre tem muitos candidatos por vaga. E eu acho que melhor ao fim da fala, dessa orientação, a gente pode cada um se apresentar, dizer qual é o seu tipo de mobilidade. Aqui a gente tem alunos da graduação, do Staff Training, que são os servidores da Secretaria de Relações Internacionais, e mais uma Staff Training da Escola de Administração, né? E temos alunos também do pós-doc e professor, né? Um professor também. Eu acho que vocês poderiam, após essa fala, se apresentar e falar o seu curso, seu nome, para que país vão, talvez alguns possam ir ao mesmo país, então já podem trocar algumas informações, tá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar quem leu o guia do candidato. Guia do candidato não, guia do já bolsista, né? Já estão selecionados. Já leram? Tá. A palestra, essa fala, ela é mais que nada aclarar alguns pontos do guia, tá? Retomar alguns pontos que são muito importantes. É claro que a gente não vai ler o guia da primeira à última página com vocês, e pode ser que vocês tenham dúvidas que não estejam na nossa fala, nos nossos slides. À medida em que vocês tiverem dúvidas sobre temas que a gente vai falar e não ficaram bem claros, vocês podem anotar as dúvidas e ao fim da fala nós vamos tentar resolver todas, tá? A ideia é que vocês não saiam daqui sem dúvida alguma. Se por acaso a gente não souber responder, a gente já está contatando a Universidade do Porto, que é a coordenadora do projeto, nós somos co-coordenadores, a URGS. Aqui a gente já tenta sair com todas as soluções, tá? Para todas as dúvidas. Então essa apresentação ela é só pontuar algumas coisas que certamente vocês já leram, tá? Então é muito importante a leitura desse guia. Outra coisa que eu vou falar agora, já para não esquecer, é que lá no site de vocês, de bolsistas, tem um questionário, tá? Onde tem a parte meus documentos, que vocês inseriram já alguns documentos e estão fazendo upload de documentos, além de download e upload, tem um espaço que vocês têm um preenchimento online de um guia, de um questionário, que é o questionário de avaliação dessa sessão informativa. Então, logo vocês tenham participado da sessão, a gente pede que preencham um questionário, tá? Que é uma das etapas da mobilidade. Então, como tem todo esse aparato aqui, pode ser que às vezes eu me perco um pouquinho, que é uma situação diferente, mas a gente vai tentar seguir fielmente todo o guia, qualquer coisa só, também me interrompam e a gente pode esclarecer. Mas preferencialmente as dúvidas no fim, tá? Para a gente seguir linearmente. Então essa é a reunião de preparação, vocês estão aqui porque estão selecionados e porque estão viajando daqui a alguns meses. A gente vai falar sobre aspectos da preparação, mais sobre aspectos da preparação, sobre alguns aspectos que tem a ver com o estado de vocês já na universidade, durante a mobilidade, e alguns pontos muito rapidamente sobre a finalização, porque vocês vão ter tempo de retomar alguns aspectos, a universidade de acolhimento de vocês também vai reforçar alguns aspectos sobre o fim da mobilidade, né? Bom, então a primeira coisa que eu acho que é o que vocês estão envolvidos, a maioria de vocês, é com a elaboração de seus planos de trabalho, planos de estudos, né? A maioria de alunos que a gente tem aqui são alunos da graduação. Nessa chamada, a maioria das nossas vagas foram para alunos de graduação. Então, eu vou falar primeiro desse tipo de mobilidade. O que o aluno de graduação está fazendo ou já fez nesse momento? Elaborar o seu plano de estudos, né? Plano do que vão realizar na Universidade de Acolhimento. A gente pede que esse plano ele seja feito com muita atenção e com o apoio da Congrade de vocês, os coordenadores do seu curso aqui na URGS. Por quê? Porque um dos aspectos fundamentais desse plano, além de elencar as disciplinas que vocês vão cursar na Universidade Europeia,
é o fato de que vocês têm que registrar num campo logo abaixo a lista de disciplinas que vão cursar lá, o nome das disciplinas que vão se equivaler aqui na URGS. Então, se eu faço a disciplina X lá na Universidade do Porto, como logo abaixo no documento que eu imprimi, um exemplo do documento que vocês não vão conseguir enxergar, mas logo abaixo onde eu digo qual a disciplina que eu pretendo cursar na Universidade de Destino, eu tenho que dizer ao mesmo tempo qual disciplina é equivalente aqui na URGS, tá? E a Congrade de vocês vai assinar esse plano, se comprometendo a reconhecer isso na volta. Então vocês se comprometem a fazer e a Congrade se compromete a reconhecer, vejam quanto é importante, né? Muitas vezes a disciplina que o aluno escolheu, ela não tem equivalente. Eu não consigo que a disciplina X do Porto, por exemplo, se equivale à disciplina X da URGS. Aí vocês vão dizer, eu não posso fazer a disciplina? Podem, desde que o coordenador concorde que vocês realizem e que ele diga, tem um espaço aqui para observações no compromisso de reconhecimento acadêmico, que ela faz parte do curso e que ela será reconhecida ou como crédito complementar ou como crédito eletivo. Tá? Por que isso é importante, a gente é tão rigoroso com isso? Porque os estudos que vocês vão fazer, eles têm que ser reconhecidos na volta. Esse é um dos objetivos do programa, né, dos Erasmus, é que haja esse reconhecimento e esse aproveitamento do que vocês fazem no exterior. Então isso tem que ser feito, alguns já terminaram, eu sei que alguns também estão fazendo. Tá? Para quem, isso foi para alunos de graduação e doutorado, né? O aluno de doutorado não vai combinar isso com a Congrade, vai combinar isso com o seu orientador de doutorado. Para quem vai fazer doutorado completo, ele não tem esse compromisso com a URGS de estabelecer um vínculo de revalidação. Ele vai estabelecer esse vínculo com a universidade para onde ele vai, a universidade de acolhimento. Então ele vai basicamente propor um plano de estudos em sintonia com o seu orientador na universidade de acolhimento, com o representante acadêmico de lá. Então o diálogo dele é mais com a universidade de acolhimento e não tanto com a URGS. Isso serve também para o pós-doutorado. Tá? No caso do staff, que é a mobilidade para professores e servidores da URGS, também é feito, né, esse plano de trabalho em diálogo com a universidade, a URGS e a Universidade de Acolhimento. Né? E aqui nós temos duas servidoras que vão para a Universidade de Malta. Né? Então, esse plano vai ser feito com a URGS e a Universidade de Malta. Aqui tem alguns tópicos, tá? Que são sugestões de itens para o plano de trabalho do servidor que vai trabalhar na universidade, né, na parte administrativa de relações internacionais, que esse plano de trabalho ele pode incluir atividades de pesquisa, pode incluir trabalhos em implementação de cooperações internacionais, pode incluir participação em workshop. Então aqui tem alguns itens que vocês podem incluir, depois a gente passa a apresentação para vocês, que são dicas do que pode ser incluído nesse staff que prevê a troca de informações e de experiências na área das relações internacionais. No caso do docente, ele mesmo vai fazer um plano de trabalho com a Universidade de Acolhimento dentro da área de pesquisa dele. Né? Então, esse plano de trabalho ou de estudos, né? Ele é um documento que, a princípio, tentem fazer de forma que ele não seja alterado, porque uma vez vocês estando aqui ainda podem dialogar bastante com o orientador, com o professor coordenador do curso, mas no caso de, às vezes, chega na universidade, acontecem algumas necessidades de alterações, às vezes por horário, por disponibilidade das disciplinas, nem tudo que a gente programa aqui é o que realmente, às vezes, se efetiva na universidade. Então, havendo, né, a necessidade de alteração, vocês têm, no caso das mobilidades, de no mínimo 5 meses, que são as de graduação, vocês têm no máximo 1 mês para alterar o plano. 1 mês e 1 dia já não pode mais alterar uma disciplina, são 30 dias, tá? Então tentem fazer todas as alterações dentro de 30 dias. Isso inclui, por exemplo, vocês entraram numa disciplina, está tudo perfeito. A disciplina era o que vocês queriam, a súmula, a URGS vai validar, o seu curso vai validar, está tudo perfeito, a princípio. Aí entrou na disciplina, viu logo nas primeiras aulas que não vai conseguir acompanhar a disciplina, por X motivos. Né? Às vezes não tem a carga prévia de conhecimento que é necessária e logo no início já identifica
ou às vezes percebe que o que está sendo transmitido numa disciplina já foi visto numa disciplina aqui na URGS. Enfim, por N motivos, poderá haver essa necessidade de alteração. Identifique se ela existe logo, porque tem 30 dias para alterar. Tá? No caso do staff, tem uma semana, porque o staff é de um mês, então tem uma semana para alterar qualquer atividade do plano. Então fiquem bem atentos a isso, tá? Da alteração. E só lembrando que alterar envolve todo um procedimento administrativo que é conversar com a universidade de origem, que somos nós, a URGS, conversar com a universidade de acolhimento e com a instituição coordenadora, que é a Universidade do Porto. Por quê? Porque precisa ser carregado no sistema um novo plano. Então vocês vão fazer um novo plano de atividades, vão alterar algum item, é como se fosse um contrato. Vocês vão alterar uma cláusula daquele contrato, tem que submeter de novo no sistema online, tem que pegar de novo as assinaturas, então tem que refazer o procedimento, tá? Quanto às datas de mobilidade, essas datas são acordadas entre a instituição que vai receber vocês e a instituição de onde vocês estão saindo. Então tem que tentar organizar as datas de forma que não seja ruim nem para o calendário da URGS, nem para o calendário da instituição de acolhimento. Tentem acertar uma data boa para que não perca aula em nenhuma das duas instituições, tá? Considerando que os nossos calendários no Brasil têm datas, né, vigências diferentes dos calendários na Europa. As mobilidades para essa chamada, que é a primeira chamada do programa EBW+, tem que começar antes de 31 de dezembro de 2015. Significa que vocês estão viajando já daqui a uns dias. Tá? Tem que começar esse ano essa mobilidade. Em alguns casos tem exceção para o staff, que pode começar em 2016, havendo uma justificativa do porquê que não inicia esse ano, às vezes por motivos de calendário, mas todas as mobilidades de graduação, doutorado e pós-doutorado têm que começar esse ano. Tá? Isso não pode haver prorrogação. Uma coisa importante é, uma vez que vocês estabeleceram a data, combinaram, já informaram a Universidade do Porto, o dia que vão viajar, informaram a URGS, informaram a Universidade de Acolhimento, enfim, fizeram toda a negociação, que é importante dizer que a data da viagem não somos nós ou vocês que decidem sozinhos, né? A gente tem que fazer toda uma negociação. No momento que está todo mundo de acordo com a data, não dá para alterar. Porque a data é lançada no sistema, pela universidade que vai receber vocês, ela coloca a data no sistema e a partir dali vai ser emitido, então, tem todo um procedimento que está escrito no guia de emissão da passagem aérea. Então, se vocês alterarem a data, pode haver alteração na passagem, aí a Universidade do Porto não arca com os custos dessa alteração. Então, tentem bater o martelo com certeza. Agora é a data da viagem, não vai haver alteração. Aí sim se pode partir para a compra da passagem. Então, vocês receberam alguns documentos de uma carta de aceite da Universidade do Porto, dizendo que vocês foram aceitos para o programa. Alguns ainda estão para receber as cartas das universidades de acolhimento, né? Que são cartas que vocês vão usar para fazer o visto. Então, tem esses documentos que já estão sendo recebidos. Aí vocês vão perguntar, mas eu não vou assinar um contrato, eu vou viajar, vou pegar o avião sem contrato nenhum? Na verdade, essa carta que vocês receberam, dizendo que estão aceitos no projeto, já possibilita a viagem, né? Já possibilita o visto, já possibilita a compra da passagem aérea. No entanto, o contrato ele é assinado na instituição de acolhimento, é quando vocês chegam, que vocês assinam efetivamente o contrato. Mas tem no site de vocês, na plataforma do EBW+, que vocês acessam, ali tem os itens do contrato. Vocês não vão chegar lá e receber o contrato de surpresa. Tem ali, vocês podem ler previamente, só não vão poder assinar. Mas vocês já podem ter conhecimento dos itens do contrato. Tá? Que é um contrato simples, ele envolve as cláusulas normais de mobilidade, é bem tranquilo. Tá? Tudo isso está lá nos documentos de mobilidade na plataforma do EBW+. O contrato vocês assinam na chegada, até 5 dias após a chegada na instituição. Tá? Paralelo a providenciar esse contrato, tem que haver uma abertura de conta bancária, isso tem que ser feito rápido e paralelamente. Então, quando chegarem, vocês já têm que logo conversar com a universidade e ver quais os procedimentos para abertura de uma conta no banco europeu. Tá? Não adianta levar a conta bancária brasileira, não vão poder receber as bolsas por ali. Tá?
Então, tem um elo entre a assinatura do contrato e a abertura da conta que sempre tem que ser feito quase simultaneamente. Tá? Contrato depois de assinado, vocês vão imprimir, vão assinar, a universidade vai assinar, vocês vão carregar tudo sempre que eu estou falando de documento, sempre carregado naquela plataforma. Tá? Então, quanto aos pagamentos, então vocês assinaram o contrato, tá? Tudo ok de ambas as partes, vocês recebem as 2 primeiras bolsas da universidade que acolheu vocês. Então, elas vão pagar diretamente para vocês, tá? As 2 primeiras bolsas. No contrato, vocês vão ter colocado a conta bancária. A partir da terceira, a terceira em diante já vai naquela conta bancária, tá? Lembrando que sempre cuidar para pegar o número certinho, tudo, porque a universidade não se responsabiliza por erros na conta bancária. Então, cuidar lá se pegou direitinho a informação, de repente até entregar um xerox do cartão do banco, enfim. Tá. No caso do staff, eu acho que eu não falei, como é um mês só, não precisa abrir a conta, né? Então, chega lá, a universidade já vai pagar para vocês o valor da bolsa, bolsa de um mês, tem essa vantagem de não precisar abrir a conta bancária. Os documentos para abertura de conta bancária, quem vai orientar vocês é a Universidade de Acolhimento. Tá? A gente não tem informações porque cada país tem a sua rede bancária, a sua burocracia. Então já cheguem, já queiram saber quais são os documentos. Tá? Uma dica, como a gente está falando documento, faça uma pastinha com a lista de tudo que é necessário. Até assim, tenha essa pastinha com vocês na hora de embarcar no avião, se ao entrarem no país pedirem comprovação de que vocês realmente são bolsistas, de que tem como se manter no país por tal período. Tem uma pastinha sempre com vocês, na universidade, cuidem. Uma vez, num tempo que eu fiz mobilidade, eu lembro de uma colega que tinha sempre a pastinha com ela, e o que era muito útil ajudava. Só que um dia ela foi tirar xerox de alguns documentos, acho que era o passaporte, e ela esqueceu a pastinha numa xerocadora. Isso deu um enorme problema, então é bom ter sempre a pastinha, mas ter cuidado com essa pastinha, né? Ela vai ser a vida de vocês lá no país de destino. Então, façam e cuidem e tenham todos os documentos ali, se possível, cópias autenticadas em casa, cópias autenticadas do passaporte de vocês. Tomem todas as precauções com relação aos documentos, né? Tá, então o número de bolsas. O número de bolsas, né, para vocês terem uma ideia de qual é o montante que vão receber pelo período todo, é exatamente o número de meses da mobilidade. Tá? Se 5 meses, 5 parcelas. Tá? Mais ou menos assim que a gente calcula. A primeira bolsa, ela vem a partir do momento exato que vocês chegaram no país. Então, cheguei 10 de setembro, a bolsa é a partir de 10 de setembro. Aí tem uma questão que é uma regra dos 16 dias, tá? Se assim, se vocês chegaram, se vocês vão pegar pela partida, então eu vou fazer uma mobilidade de 9 meses, tá? De 10 meses, tem 5 e 10 meses. Vocês estão em dúvida se vão receber o último mês ou não. Como é que funciona o cálculo da última bolsa? Se eu fico no país até o dia 15, isso é considerado como entrando no valor recebido da bolsa do mês anterior. Eu não recebo uma bolsa por aquele mês. Se eu fico no país até o dia 16, né, 15 mais 1, eu já recebo um mês cheio. Então, para receber um mês cheio, tem que ficar no mínimo 16 dias, tá? Esse é o cálculo. Até para marcar a data da volta, vocês podem ter isso em consideração. Tá? Às vezes, ficar um dia a mais significa ter uma bolsa cheia ou não. É a regra dos 16 dias. E lembrando, assim, que o projeto ele tem um orçamento, que é um orçamento limitado ao que é disponibilizado no contrato, tá? Então, não tem coisas adicionais. Por exemplo, quero fazer uma viagem para um congresso aqui mesmo no país, em outra cidade, vou pedir recursos ao projeto que está me fomentando. Isso não está incluído, tá? Não tem nenhum fomento adicional. Vocês já recebem alguns fomentos e é dentro daqueles fomentos que o orçamento vai funcionar. Mas, a princípio, os valores das bolsas, acho que é 1.000 euros para graduação, né? 1.500 para doutorado, são valores que perfeitamente cobrem as despesas na Europa, tá? Mensais. Então, o período, a questão de licença. Agora eu falei, quero viajar para um congresso em outra cidade, ou até em outro país aqui na Europa.
qualquer saída, o que é a saída? É eu viajar para uma cidade fora da cidade da universidade. A princípio, a mobilidade prevê que vocês fiquem na cidade da universidade. Né? Se eu quero fazer viagens, por exemplo, eu quero ir a um congresso em outro estado, outra cidade, outro país, comuniquem a Universidade de Acolhimento e, de preferência, também a Universidade Coordenadora, a Universidade do Porto. Não é para controlar vocês isso, é para ser rígidos, inflexíveis, não é isso. É mais por razões também de segurança, né? No caso de um congresso, né? Por uma razão de segurança, para saber que vocês estão se deslocando, que se precisar contatar vocês, enfim, vocês não estarão na cidade porque estarão desenvolvendo atividade acadêmica em outro local. Tá? Então, sempre tentem manter essa comunicação, não é nada para controlar, é mais para as coisas fluírem bem durante a mobilidade. Então, só mandem um recadinho, conversem com a Universidade de Acolhimento que vão precisar se ausentar. Lembrando que essas ausências são sempre tendo em vista uma atividade acadêmica, porque o contrato prevê que vocês estão lá full time para mobilidade. Né? Então, quanto à viagem, tem 3 grupos de candidatos bolsistas, agora já bolsistas, né, dentro do EBW+. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Eu não vou explicar aqui, porque até quando vocês leram o edital, acho que estava explicado qual é a diferença. O que importa para nós agora é o que isso implica em termos de deslocamento para a Universidade de Acolhimento. Quem é aluno do grupo 1, que eu acho que são quase todos os alunos daqui da graduação, enfim, quase todos os alunos que estão aqui são grupo 1. O deslocamento, a Universidade do Porto vai pagar a passagem para vocês para sair de Porto Alegre, que é a cidade da URGS, até a cidade da instituição da universidade que vocês vão ir. Os alunos do grupo 2 são alunos que não estão vinculados a uma universidade. Então, o programa paga o deslocamento da universidade onde eles moram até a universidade onde eles vão estudar. E o grupo 3 é um grupo que recebe a passagem desde a cidade onde mora até a universidade de destino. No nosso caso aqui, a maioria é grupo 1, tá? Vou receber passagem de Porto Alegre. Então, que bom que a gente tem aqui no nosso aeroporto, fica, né, mais simples, até a Universidade de Destino. Aí vocês vão dizer, mas a cidade para onde eu vou, a universidade não tem aeroporto naquela cidade, eu vou ter que fazer um deslocamento maior, vou ter que fazer translado, enfim. Então o projeto prevê isso, tá? O projeto prevê esse deslocamento. Uma questão importante é que às vezes os bolsistas ficam ansiosos porque estão vendo os preços das passagens aumentando, né, a cada dia que passa, e tem às vezes a vontade de comprar a passagem. Não se preocupem com isso, tá? Quem compra a passagem é a Universidade do Porto, né, através de uma agência. Então não cometam o ato de comprar a passagem para garantir a mobilidade, tá? Porque não há ressarcimento. Podem confiar, nunca na história deu problema com alguma passagem. Então não precisem vocês garantir essa parte, tá? Fiquem bem tranquilos que a passagem vai chegar a tempo, tudo ok. No caso que a gente estava falando antes de não haver um aeroporto na cidade para onde vocês vão, e vocês têm que tomar, por exemplo, um metrô, ou tomar um ônibus, ou um trem, essas despesas são pagas, tá? O que o programa desencoraja fortemente e na maioria das vezes não vai reembolsar é táxi, tá? Táxi ou empresa, vamos supor que a gente tem muito, né, as empresas privadas que fazem o transporte de carro, né? Isso aí o programa não vai pagar, só pagaria na situação em que não houvesse outra alternativa, o que a gente sabe que é quase impossível, né? Sempre vai ter algum meio de transporte. Então, caso realmente não existe, o programa pagaria esses transportes mais particulares, mas a princípio, para as cidades que vocês vão, existem ótimas linhas de deslocamento do aeroporto para a cidade, trem, metrô, ônibus. Então, isso aí não vai ser problemático para ninguém, né? Tá, aí vamos supor que eu precisei, então, pegar um ônibus, tá, para ir do aeroporto até a minha instituição. Gastei, tá? Gastei lá 50 euros. Vocês têm o direito a pedir o ressarcimento disso. Providências a tomar para pedir o ressarcimento. Primeira coisa, vocês têm que guardar o recibo original, tá? Sempre guardar. Geralmente se pede que qualquer recibo de ressarcimento tenha o nome de vocês.
tá? Tem que estar o nome de vocês. No caso de transporte, isso tem uma exceção, porque a gente sabe que eu vou comprar lá no Pichê uma passagem de trem, não, nem sempre o de ônibus vai estar o meu nome na passagem. Aí é uma exceção. Fora transporte, tudo que for pedido do reembolso tem que ter o nome de vocês, tá? Então, comprei a passagem de trem, guardo o original. Quando eu chego na Universidade de Acolhimento, eu tenho até 30 dias para apresentar à Universidade de Acolhimento aquele original e um pedido de reembolso, tá? Que é preenchido no site, no sistema do EBW+, na plataforma. Então, vocês não adianta só mandar o original, dizer aqui na despesa, mas tem um formulário de pedido de reembolso, tá? Como todos os documentos do EBW, eu preciso fazer ele imprimir fisicamente, ter o original do recibo fisicamente, o pedido de reembolso impresso e assinado, e também mandar pela plataforma, tá? Esse pedido de reembolso das despesas da ida, vocês têm até 30 dias para encaminhar pela Universidade de Acolhimento, tá? Entreguem na universidade e ela remete à Universidade do Porto. Inclusive, ela arca com as despesas de correio, tá? Então, entreguem lá e peçam o encaminhamento para a Universidade do Porto, contanto que vocês já tenham feito o carregamento no site, tá? O pagamento de reembolsos ele é feito na conta europeia, então significa que vocês vão receber quando já tiverem a conta europeia, né? No caso dos estados que é um mês que não vão abrir conta, podem encaminhar a conta brasileira, tá? Podem encaminhar, receberão, mas tudo de uma única vez, porque tem valores altíssimos de transferência, tá? Taxa de valor vai ser sempre a taxa de câmbio do dia, da despesa, enfim, eles calculam assim. Tá, aí outras despesas. Então, vocês já sabem que transporte, esses transportes fundamentais, eles serão todos reembolsados. Outra coisa que pode ser reembolsada são as despesas de visto, despesas obrigatórias de visto, formulários que vocês têm que pagar, reconhecimento de documentos também está incluído, desde que tenha o nome de vocês, né? Pode ser incluído como despesa, as taxas de visto, tá? Muitas vezes os alunos perguntam sobre a viagem, né? Às vezes tem que ir a outro estado aqui no Brasil para retirar o visto. Pode ser, sim, reembolsada a viagem, desde que tenha como comprovar a associação entre a viagem e a retirada do visto. Então, tem que ter no formulário o dia que vocês retiraram o visto, sendo compatível com a data do bilhete de avião, de ônibus que vocês usaram para se deslocar. Então, tendo essa compatibilidade, é possível, sim, pagar as despesas de viagem, se necessário, né? Se precisar tirar em Porto Alegre, faça, se puder tirar em Porto Alegre, tire em Porto Alegre. Tá, então, outros reembolsos relativos à viagem. Os transportes, eu já falei, entre as instituições, né? Já falei que são só as despesas de ônibus, trem, metrô. E essas despesas, elas são só aquelas válidas no dia da chegada, no dia da saída. Tá? Outras despesas de transporte ao decorrer da mobilidade estão inclusas no valor da bolsa mensal. Se vocês tiverem gasto com gasolina, enfim, esse gasto também não entra. Tá? Vamos supor que usaram um carro particular de alguém, enfim, gasto com gasolina não está previsto. Já falei também a respeito de enviar até 30 dias, né? Isso vale até 30 dias. Cheguei, envio as despesas da ida até 30 dias pela Universidade de Acolhimento. Na volta, a mesma coisa. Vocês tiveram as despesas para voltar para o Brasil, aí vocês entregam para a Relinter, aqui para nós, até 30 dias também as despesas da volta. Tá? Esses pedidos vão ser sempre analisados de reembolso pela Universidade do Porto, mas estando dentro disso aqui não vai ter problema. O que não está coberto pelo programa? Alojamento, pelo reembolso. Desculpa, pelo reembolso não está coberto. Alojamento, alimentação, porque eu já falei, está tudo coberto pela bolsa, né? E despesas com correio. Então, extratos de gasto, recibos de gasto com correio não estão inclusos. Mas vocês não precisam ter essa despesa, porque toda vez que precisarem mandar alguma coisa para o exterior, para as universidades de acolhimento, vocês podem mandar pela Relinter aqui pela URGS, tá? Então agora, se vocês tiverem documentos para mandar para lá, para as universidades de acolhimento, mandem
aqui através da gente, venham aqui, a gente faz a postagem. A mesma coisa lá. Tiverem documentos para mandar ou para o Brasil ou para a Universidade do Porto, mandem pela Universidade de Acolhimento. A gente, sem problema algum, vai usar os sistemas internos de correio. Tá? Então, alojamento. O alojamento é importante a ajuda das universidades de acolhimento, tá? A vocês na busca do alojamento. Tendo em vista que ele é obrigatório tê-lo, né, programado antes da partida. Vocês já tem que pegar um avião sabendo onde vão se alojar já no primeiro dia, tá? Isso pode até, às vezes, ser solicitado para emissão de visto. Algumas vezes, não geralmente, mas pode ser solicitado que vocês já certifiquem onde vão ficar. Então, isso é obrigatório que vocês saiam daqui já com alojamento. Por isso, a importância do contato com a Universidade de Acolhimento, ela é fundamental, ela tem os contatos. Não se garante que vocês vão poder ficar em residências universitárias, né, o que sempre é uma ótima opção, mas não são todas as universidades que têm isso, sabe se tem vagas, mas poderão indicar outros lugares para vocês ficarem. Então, esse contato é com a Universidade de Acolhimento. A universidade tem um papel importante nessa mediação com vocês. Algumas vezes poderá ajudar a reservar, né, um lugar. E caso vocês declinem daquela opção, cheguem e não queiram ficar naquele lugar, né, e uma vez que ele tenha sido pago, pode haver a necessidade que vocês arquem com os custos de reserva. Né? Geralmente não dá problema com o alojamento, mas caso houver, tem que haver uma conversa, porque havendo investimento já da universidade, pode haver possibilidade de um reembolso. Tá? Mas tudo é sempre conversado, então a gente tem que ver caso a caso. Né? Tá. Já foi falado um monte, né, um número grande de documentos que vocês têm que entregar, inclusive os questionários. Às vezes a gente acha o questionário de avaliação da reunião, ele não vou precisar para o visto, ele não é um documento fundamental, mas do ponto de vista do projeto é sempre obrigatório. Tá? Então, esses questionários, vai ter agora primeiro que vocês vão preencher, vai ter um no meio de acompanhamento, vai ter um no fim para avaliação total da mobilidade. Por que ele é importante? É porque a avaliação do programa e até o próprio acompanhamento de vocês. Mas outros documentos são tão importantes quanto e fundamentais como histórico escolar para que seja avaliado o desempenho de vocês nas universidades europeias, os cartões de embarque para os reembolsos, para justificar a data de ida, a data de volta, tudo é muito importante e está tudo muito organizado dentro da plataforma. Tem passo a passo, item a item, numa linha temporal, não tem como se perder, só vão carregando ali o que é pedido, sempre vai estar bem tranquilo. Quanto aqui, a gente já está passando para a parte final da mobilidade, a gente já está, então, fazendo um salto para a parte final, que é a questão do histórico escolar. Então, vocês deu tudo ok, cursaram suas disciplinas, fizeram seus planos de trabalho, executaram seus planos, chega o momento de voltar. O que é importante fazer? É importante ter as suas notas em mãos, ter o seu histórico escolar, né, sua transcrição de notas. Se não conseguirem já trazer consigo o original, peçam que a universidade envie por correio e por plataforma. Vocês têm que ter esse documento até 30 dias, tá, da chegada, garantam isso. Tá? Se a universidade demorar, se demorar um professor a lançar as notas, garantam, estejam controlando para que vocês tenham até 30 dias, depois vai passando o tempo, vai ficando mais complicado. Geralmente até 30 dias vocês já têm esse documento e aí vocês já podem colocar no processo de afastamento, já pedir a revalidação das disciplinas, quanto antes fizer tudo isso melhor. Tá? No caso de quem não cursou disciplina, que são os staffs e alguns casos de pós-doc, né, que não tem plano de disciplinas, mas tem um plano de trabalho, de pesquisa, não é uma transcrição de notas, que é digamos, documento final da avaliação da mobilidade, mas é um relatório. Né? Nesses casos, quem faz o relatório é o orientador ou a pessoa responsável pelo trabalho que foi desenvolvido na universidade. Então, vai fazer uma avaliação, vai assinar e vai entregar da mesma forma que os outros documentos através de plataforma. Uma vez tendo sido carregado todos os documentos, vocês vão receber uma declaração, tá? Essa declaração é da instituição de acolhimento,
Algumas universidades fazem uma cerimônia de fechamento do programa, né? Uma reuniãozinha, entrega uma declaração para vocês da participação, da realização da mobilidade. E tendo depois retornado, tendo sido concluída a mobilidade, todos os relatórios finalizados, tudo, vocês recebem uma declaração da Universidade do Porto, tá? Que é uma declaração final, um diplomazinho da mobilidade, uma declaração que diz que vocês realizaram aquela mobilidade. É bem interessante, né? Vocês terem essa certificação para fins diversos, depois é um documento bem importante. Então, a gente sempre diz assim, ó, que a mobilidade de vocês, a gente vai trabalhar para que ela seja o melhor possível, né? Que realmente seja um período de 100% de aproveitamento em todos os sentidos. Mas, se alguma coisa não vai bem, está impedindo que esse processo se dê da melhor forma possível, vocês sempre podem contar. Vocês têm 3 instâncias, tá? Que vocês podem contar. Uma, primeira, nós, né? Estamos aqui com vocês, que é a instituição de origem de vocês. Outra, a Universidade do Porto, que é a grande coordenadora desse projeto, né? E a outra é a instituição de acolhimento. Então, vejam, vocês têm 3 instituições, né, que vão estar amparando o processo de vocês. Aqui na URGS tem, vou estar acompanhando a mobilidade de vocês, acho que já foi dito, meu nome é Paloma. Tem a Lisângela, né, que tem uma experiência de muitos anos com o programa Erasmus, né, que é a coordenadora de convênios, vai estar acompanhando também o projeto Erasmus, PBW+, junto conosco. O professor Nicolás, secretário de Relações Internacionais, então a gente está sempre bem atento a tudo que acontece com vocês, tá? Na Universidade do Porto tem a Ana Reis, faz o acompanhamento. Tenho certeza que praticamente todos vocês já trocaram algum e-mail com ela tem sempre uma pronta resposta. E aí as diversas pessoas nas instituições de acolhimento que vão receber vocês. Então não são apenas e-mails ou números de telefone, são pessoas que vocês podem se remeter. Tá? Sempre se remetam para qualquer necessidade. Alguns exemplos de dificuldade assim que acontecem, tá? Alguns são devido ao problema de adaptação mesmo cultural, de algumas dificuldades que às vezes a gente idealiza muito a Europa, né? E não se dá conta que a gente tem muitas diferenças culturais e que lá, certamente as cidades para onde vocês vão são cidades ótimas, mas não significa que a gente não esteja sujeito a sofrer alguns choques em relação ao nosso modo de viver, enfim, de se comportar, de pensar. Então, isso pode interferir. A gente fala assim, parece um pouco mito, né? Porque choque cultural, hoje globalização, todo mundo sabe tantas coisas sobre as outras culturas, mas tenham certeza que isso é um fato, né? A gente tem alguns exemplos, eu acho que não cabe aqui ficar dando exemplos para não estender tanto a reunião, mas como a gente recebe muito alunos estrangeiros aqui na URGS, a gente pode ver bem como às vezes é difícil a adaptação. A gente acompanha o estrangeiro que está aqui, não acompanha tanto o brasileiro que está no exterior, mas por ver o cotidiano, às vezes, dos estrangeiros, ver o quanto é difícil algumas questões e o quanto isso interfere no desempenho acadêmico, né? Então tenham isso em mente, né? De às vezes é importante estudar um pouco o lugar para onde vocês vão, se preparar do ponto de vista da língua, que é outro fator de impacto, né? A gente às vezes vocês podem ter feito testes de inglês e outros idiomas dos países para os quais vão e se saído bem, mas quando chega lá e o pessoal começa a falar e dar uma aula, às vezes uma aula longa, nem sempre a gente vai se desempenhar tão bem quanto se desempenhou nos testes, né? Então, isso afeta também o desempenho acadêmico. Então, a questão da língua, da cultura. Se houver, por exemplo, dificuldades com a língua, tem que nos comunicar rapidamente. Vocês veem que isso vai atrapalhar e, inclusive, vão reprovar, precisa ser providenciado o curso de língua, né? O Erasmus não paga o curso de língua para mobilidade com menos de 5 meses, tá? Tá aqui no guia que é para longa duração os cursos de língua. Mas se o fato da língua está prejudicando vocês, veem que vocês vão reprovar na disciplina, tem que ser pensado uma alternativa, tá? Às vezes cursos gratuitos na universidade, uma disciplina de língua, tem que haver alternativa, não pode deixar acontecer o problema para depois tentar resolver, tá? Contem conosco para isso. Outros problemas que acontecem que pode acontecer a falta de apoio, de comunicação com uma das partes, tá? Se alguma das partes está furando na comunicação também, contatem a outra. A gente tem geralmente uma rede que funciona muito bem, isso é muito
difícil acontecer. Mas se vocês se sentirem desamparados em alguma comunicação também, busquem contatar os outros pontos da rede, tá? Outra dificuldade, e essa tenham também muita atenção, que é aquilo que a gente falou no início, que é na implementação do que vocês se propuseram a fazer lá. A gente colocou aqui uma data, um tempo bem estrito, 30 dias para alterar o plano. Aí passou um tempo, passou 45 dias, 60 dias. Vocês não alteraram o plano e começa a dar problema. Tá? Escolheram disciplinas que não está dando para ir bem. Vocês têm que fazer um mínimo de... O mínimo é 25 créditos ECTS para quem vai cursar a disciplina. É o mínimo. 25 ECTS por semestre. O desejável são 30. A gente sabe de um aluno que pegou mais de 40 ECTS para um semestre. Então, achou que ia dar conta e quando começou não deu, se perdeu. E aí, em vez de aprovar 30, ele perde os 40. Pode acontecer. Nesses casos, antes da bomba estourar, o problema acontecer também, nos contatem. Vocês estão avisados desse prazo de 30 dias e tentem cumpri-lo. Mas se acontecer alguma exceção, alguma coisa nesse percurso, nos contatem. Porque a ideia é sempre ajudar vocês, tá? Sempre ajudar, sempre acompanhar. Então, se está acontecendo algum problema do ponto de vista acadêmico, cultural, linguístico, nos contatem, porque a gente prefere ajudar vocês que as coisas avancem e melhorem no fim da mobilidade do que chegar no fim da mobilidade e alguma coisa ter atrapalhado o processo de vocês. Então, algumas coisas, vou passar 3 slides sobre adaptação. Esse é um slide que eu acho que acabei já falando, né, que são as questões de adaptação, que vocês estudem o lugar para onde vão. Se a gente sempre acha que é muito, hoje que está tudo muito simples, os deslocamentos, enfim, sair do Brasil para outro país, tem gente que viaja sempre, que é um exímio viajante, está sempre saindo para trabalho, para férias, enfim, mas a gente também, do ponto de vista de rede inter, tem que pensar que tem o aluno, às vezes, que nunca saiu do estado, que a primeira vez que vai sair do estado é para fazer o visto. Então a gente se preocupa com esse aluno, tá? Não quero que identificar esse aluno, quero dizer que se esse aluno existe, ele pode encontrar apoio na gente. Então, se está com dificuldade de pensar como vai chegar no país, como vai se deslocar, como vai ser o seu planejamento dos primeiros dias, o melhor, às vezes a orientação é melhor vindo da instituição de acolhimento, porque conhece o lugar. Mas se algum aspecto da viagem de vocês puder, haver necessidade, puder ser auxiliado por nós, contate-nos, tá? Contate-nos para qualquer aspecto assim, de planejamento, tá? Agora, pensando, eu ia falar para vocês, tem coisas até de mala, que às vezes são banais, mas que a gente se embanana numa viagem, né? Pensando na mala, eu lembrei que uma despesa que não é coberta pelo programa é excesso de bagagem, tá? Então, contate-nos para qualquer coisa, apesar de haver muitos aplicativos e mapas, etc., tudo que precisar prévio, nos contatem. Outra coisa que também dá para chamar atenção aqui, e é retomando a questão do planejamento de vocês, e que a gente tem falado, a gente faz sempre uma palestra para os estudantes AUT, os estudantes que estão indo para o exterior, para falar algumas coisas de preparação, incluindo questões culturais, sociais e culturais. Aqui tem um aspecto, que é o aspecto acadêmico mesmo, de impacto acadêmico que a gente tem levantado, que são algumas diferenças, que geralmente não são tão perceptíveis até a gente chegar na universidade. Uma delas são questões de um ponto é o relacionamento com os professores e outros colegas nas salas de aula. Aqui no Brasil, a gente vê, assim, da nossa realidade, que nós não somos muito cuidadosos com pontualidade, né? A gente sempre acha que 15 minutos não é atraso, né? 15 minutos está dentro, se combinou um horário, se a aula inicia às 6, chegar às 6h15, chegar quase como chegar às 6, né? Isso não é considerado atraso. Então, essas questões de pontualidade, às vezes a gente, não é todo mundo, mas às vezes a gente age assim. Questões de informalidade, aqui a gente tem muitos relatos dos alunos, do quanto ao estarem numa outra universidade percebem que o nosso corpo docente, que os nossos professores são muito informais aqui. Né? A gente chama professor de tu, a gente toma um café no bar,
convive muito com os professores, né? A gente consegue chegar na sala de um professor e já falar com ele. Geralmente o professor não tem uma secretária para marcar um horário, ele é mais acessível, consegue mandar um e-mail para o professor. Enfim, a realidade diversas, mas predominantemente é a informalidade que a gente tem aqui. Enfim, tudo isso é a nossa realidade. Quando chega no exterior, a gente tem muitos relatos dos alunos se deparam com outra realidade, que é, às vezes, de não ser pontual, perder aula, não pode entrar na aula, às vezes chega com uma abordagem mais informal com o professor e o professor se sente desrespeitado. Então, a gente sempre sinaliza isso, né, que às vezes o nosso modo de ser não é compatível com outros modos de ser para ter atenção a isso, né? Bom, isso é mais geral. Uma coisa importante com relação à aula mesmo. Os créditos ECTS, vocês vão fazer, no caso de quem vai fazer disciplina, vai fazer 30 créditos ECTS por semestre. Eles não são 30 créditos, tá? Não é equivalente. Pesquisem até sobre o sistema ECTS na internet, deem uma olhada, não é a mesma coisa, tá? Então, vocês têm os créditos ECTS, eles preveem uma carga de trabalho em casa, que não está incluída nos nossos créditos aqui na URGS. 30 créditos na URGS são 30 vezes 50 minutos de aula, para ter um total, cada crédito 50 minutos de aula. Não é a mesma coisa. Dentro do crédito CTS, cada professor de cada disciplina lá poderá explicar para vocês como ele organiza a dinâmica da aula dele, mas estejam atentos a isso. Tá? Às vezes, por calcular mal, por não estar adaptado a essa dinâmica do ECTS, os alunos podem não ir também. Tá? Então, estejam atentos a isso. Lá, nas universidades europeias, geralmente, se prevê muito a autonomia do estudante. Né? Se passa menos tempo na sala de aula e se prevê uma busca mais autônoma. Né? Não é por geral, mas a gente tem esse relato. Então, tenham isso em consideração dentro dessa forma de carga horária. Formas de avaliação também, tá? Pode ser bem diferente. Então, a gente pede que vocês cheguem e já estejam atentos a isso. Os cursos de vocês são diferentes, as formas de avaliação são diferentes. Áreas humanas e exatas, dentro das próprias áreas, tem muitas formas de avaliar. Estejam preparados para se deparar, além dessas diferenças, com outras, né, prováveis. Tem situações, às vezes, de prova pública, tem situações que é uma prova oral, tomada em frente à turma, não sei se vocês estão acostumados aqui. Tem, às vezes, situações em que há uma semana de provas, então é marcado uma semana que toda a universidade faz provas, não é prova por disciplina. Estejam atentos às dinâmicas, esse é o recado, tá? Peguem os planos das disciplinas, estejam atentos às formas de avaliação e metodologia dos professores. Inclusive metodologia de avaliação. Tá, e uma última questão que a gente traz para vocês é que, assim, cada um de vocês, ali a gente colocou, eu sou o José da URGS Porto Alegre, Brasil. Claro que vocês não são o José, tá? O que a gente quis dizer? Cada um é uma singularidade, cada um de vocês é uma pessoa individual com seu nome, mas que no momento que estão viajando serão o José, não apenas José, mas será da URGS, será de Porto Alegre, será do Brasil. O que a gente quer dizer com isso? É que vocês têm junto com toda a carga positiva, que é a mobilidade, tem o quanto vocês estão carregando uma imagem da URGS, uma imagem do Brasil. Esse programa Erasmus, ele é um programa que tem muitos anos de parceria com a URGS, né? E vocês vejam a importância da URGS ser co-coordenadora nacional. Então a gente tem um papel muito importante. E esse papel ele vem sendo construído graças a um trabalho aqui da secretaria, da nossa colega Elisângela, mas graças também ao trabalho dos alunos que têm tido um desempenho excelente. Então vocês vejam que para a gente ser convidado para próximos programas Erasmus que virão, né? E nessa posição às vezes de co-coordenador, que é uma posição importante, e podendo garantir bolsas. Vejam quantas bolsas a gente manda das universidades que mais tem bolsas Erasmus no Brasil. Para que a gente possa garantir isso tudo, vem sendo feito um trabalho em corrente que é com os alunos e o quanto as universidades europeias prestigiam a URGS e os nossos alunos. Então, o desempenho de vocês tem levado a cada vez se multiplicar essas oportunidades. Por isso que a gente fala dessa responsabilidade, né? Que é frente ao Erasmus, frente ao URGS.
Se vocês vão lá e fazem um bom desempenho, têm um bom relacionamento com a universidade, é possível também que seja uma porta de assinatura de convênios. Talvez um convênio qual vocês próprios usufruirão depois, como, por exemplo, um convênio de intercâmbio para doutorado, para dupla diplomação, coisas que vocês mesmos podem usufruir, que é mais imediato, ou coisas que pessoas no futuro podem usufruir, né? Então, essa é a responsabilidade que a gente fala, assim, enquanto isso é um trabalho coletivo, uma corrente, né? Às vezes tem programas tem encontros, semanas de encontros de pessoas responsáveis pelas universidades, a gente encontra as pessoas que vão receber vocês e a gente sabe, assim, nominalmente, o estudante X, como ele foi na universidade, a gente troca as informações do ponto de vista do quanto foi bom, quanto não foi bom aquele estudante ter estado lá, e é sempre bom quando o retorno é positivo, né? Então isso acaba, como é um projeto pequeno, do ponto de vista do número de bolsas, ele é, se for comparar, por exemplo, com um programa como Ciências Sem Fronteiras, ele é mais reduzido, né? Mas, do ponto de vista da qualidade, ele é muito legal, porque a gente tem essa sintonia, essa abordagem qualitativa, a gente consegue conversar com as universidades, então ele tem uma qualidade muito grande nesse sentido. E de também perspectivas futuras, de poder pensar um acordo futuro entre as universidades que estão participando, né? Então plantem coisas para vocês mesmos lá, né? Tá. Então todos os e-mails, tá? Vocês, URGS, todos os e-mails sobre a mobilidade, acho que vocês já estão trocando e-mails conosco através desse canal, que é o erasmus@relinter.urgs.br, mas vale ressaltar, esse é o e-mail. Tem o e-mail do EBW+, também, que é a Ana que responde, que está aqui no guia. Esse é o nosso. Os bolsistas de graduação aqui presentes, a gente faz um lembrete específico para aluno da URGS, que tem que fazer o seu afastamento, né? Não adianta pegar a malinha, viajar com todos os seus contatos e coisas assinadas e abandonar a URGS, não abandonem. Porque se vocês não fazem afastamento, entra em situação de abandono. Quando voltar já não tem mais a vaga. Imagina, isso não pode acontecer, né? Então, façam o afastamento, que é um formulário que vocês pegam no DECORD, que é o Departamento de Registro da Vida Discente de vocês, preencham o formulário, abram o processo e vão estar afastados. Se não fizerem, vão ter abandonado. Então, isso é grave, né? Façam o afastamento. Quem não é aluno, quem é professor e staff, vai pedir um afastamento também. Aí tem que contatar o seu departamento para ver como é que faz o afastamento específico, tá? Quem é aluno de pós-graduação, vê o afastamento com o seu curso de pós-graduação. Então, a gente deseja que vocês tenham um excelente período de mobilidade, né? Como reiteradas vezes eu nos coloquei à disposição, contatem conosco, pessoas reais, estamos aqui, né, para ajudar vocês. E agora a gente vai abrir para perguntas. Também não sei se o Nicolai e a Elisângela têm alguma questão a acrescentar, mas eu espero que tenha sido produtivo para vocês e, novamente, parabéns, né, por essa grande oportunidade. Muito obrigado, Paloma. Eu só queria ressaltar duas coisas que a Paloma já explicou em detalhes, mas que são especialmente críticas. A primeira é o contato. Fiquem em contato conosco, com a instituição de destino, com a Universidade do Porto. Isso é muito importante e vocês provavelmente não têm uma noção muito clara do como nós conseguimos manter os contatos. Na semana passada estávamos realizando um evento onde encontramos vários responsáveis dessas universidades europeias onde vocês estão começando pela coordenação da Universidade do Porto. Diariamente trocamos e-mails. Tem alguns de vocês que receberam e-mails meus nos últimos dias da Elisângela. A gente realmente acompanha de forma muito próxima nossos bolsistas nessa empreitada numa lógica de qualidade, como a Paloma muito bem colocou. Então, usem esses contatos, fiquem em contato, é muito importante para nós. O segundo ponto, e comparando com o programa Ciências Sem Fronteiras, que para muitos de vocês deve ser uma referência, é também o que a Paloma comentou, a qualidade acadêmica do intercâmbio que passa pelo plano de estudos. A questão do plano de estudos ela é absolutamente crítica para os alunos de graduação em particular. O Ciências Sem Fronteiras possibilitou durante 4 anos que muitos alunos viajassem em condições relativamente frouxas de controle sobre suas atividades. No contexto desse projeto, é o oposto.
É absolutamente imprescindível que vocês criem, pensem, montem um plano de estudos, junto com o parceiro europeu, junto com sua comissão de graduação aqui na URGS, de forma a garantir que o que vocês farão no exterior será reconhecido aqui na volta. E isso não se discute, não se negocia. Vocês têm que cumprir os 30 créditos ECTS por semestre e validando isso na volta. Então, é absolutamente incontornável ter essa discussão agora, se ela não foi feita ainda. Nós podemos ajudar, se vocês não conseguirem falar com suas congrades. Eu ainda hoje, eu tentei de manhã, vou ligar de novo de tarde para uma congrade da URGS para reexplicar isso. Tem que ter um contrato assinado entre vocês, a congrade de origem e o curso de destino, para garantir que tudo que vocês farão no exterior será validado aqui. Então, por favor, se isso não está certo, não está funcionando, se tiver problema, nos contatem para que a gente ajude também nesse ponto. Pronto, acho que está na hora de ouvir vocês. Façam perguntas. Recebemos uma pergunta por Skype de uma colega que estava falando de mobilidade para staff, professor acadêmico administrativo. A preocupação é com o plano de atividades. A resposta melhor que podemos dar, falando em nome de instituições brasileiras, é que todo servidor, pelo menos a instituição federal, que vai no exterior, tem que solicitar um afastamento do país. Para solicitar esse afastamento e para ter o aceito, tem que entregar uma série de documentos, uma carta convite, um plano de trabalho, um aceite da chefia, no caso dos servidores técnico-administrativos, e um aceite do departamento, no caso de um professor. São esses documentos que têm que ser providos a nossas instituições aqui, e o conteúdo desses documentos que tem que ser negociado com o parceiro europeu. Então, para servidores, pode ser qualquer atividade de experiência no exterior, de aprender boas práticas, de ver como funciona um escritório de relações internacionais, ou um departamento no exterior, como se valida créditos, como se matricula alunos, qualquer coisa serve, mas a chefia aqui tem que validar. Pronto, perguntas, professor? Então, eu estou na categoria de docente, staff, né? E o país é a Alemanha. A minha pergunta é necessário visto? Nesses países da União Europeia onde vocês vão, não... Eu acho que tem que usar o microfone da Paloma. Não, a gente está no direcional, mas se ele puder retomar a pergunta para o pessoal, a gente fica melhor. Então, a pergunta é, no caso de mobilidade para staff, professor ou servidor técnico administrativo, a questão do visto, no caso para a Alemanha. Um mês. Nos países da área de Schengen, não há necessidade de um visto para que um brasileiro vá e fique até 3 meses, se eu estou lembrando bem. Então, formalmente não tem problema nenhum, o senhor pode ir e voltar. O sistema de controle e de acompanhamento no portal da Universidade do Porto, do projeto EWM+, pede o upload de um documento que comprove isso. Então, tipicamente, uma foto de tela do site da embaixada, no caso da Alemanha, que lembra que para até 90 dias não se precisa de um visto, só colocar uma foto de tela no site do EWM+, e funcionará. Eu tenho mais umas perguntas, seriam... quando será feita a compra das passagens? Isso vai depender, é a Universidade do Porto que faz. Basicamente, eles esperam que todos os documentos comprobatórios sejam entregues no portal. Então, não tem data específica, só estou esperando os documentos para fazer a compra. E uma última pergunta da minha parte seria a questão dos 30 dias de permanência. Eu estava negociando ou contatando com a universidade e eu sugeri uma data de início e de final que dá 4 semanas, e aí isso foi até comentado via e-mail, né? Mas, enfim, ainda não recebemos a resposta definitiva, mas houve um questionamento desta questão de 4 semanas por não serem 30 dias, né? De qualquer maneira, eu ainda estou aguardando essa definição, se vale ou não vale. Chegou uma resposta Chegou. hoje dizendo que sim, que deveria ser os 30 dias. 30 dias. Não sei se vocês querem repetir para as outras
pessoas que estão no mesmo caso. A pergunta surgiu no caso de uma mobilidade prevista de 30 dias, onde a universidade acabou propondo 28 dias, que são 4 semanas, se funciona ou não. A resposta é que tem que ser 30 dias. Acho importante justificar a todos, não só ao professor, que por mais que seja um programa acadêmico negociado entre universidades, nós dependemos de forma soberana dos editais da Comissão Europeia. E tem muitas cláusulas que a gente não pode negociar. A questão das áreas do conhecimento, por mais que um curso possa entender que tal disciplina faz parte de tal área de conhecimento, nós estamos condicionados pelo que constou no edital da Comissão Europeia sobre as áreas do conhecimento. A duração das bolsas é a mesma coisa. A gente é totalmente dependente do administrativo da Comissão Europeia e fica realmente difícil negociar isso, sai do alcance das universidades. No melhor dos casos, a gente pode justificar porque houve uma alteração em relação, no caso, ao prazo, mas nós temos que cumprir esses pré-requisitos da Comissão Europeia. Tem uma pergunta por Skype, que na verdade a gente não, acho que você não vai responder ela tão especificamente, mas para falar um pouco do visto de estudante. Tá. Um efeito sobre as cartas de aceite da bolsa. Só para retomar, já que o professor falou do visto, alguns de vocês, aproveitando, né, alguns de vocês podem ter a cidadania europeia. Né? Nesse caso, o visto obviamente não é necessário, mas como o professor Nicolás falou, precisa carregar no site algum documento que diga ou que o visto não é necessário, no caso de permanência por menos de 90 dias, tá? Ou no caso de ter então a cidadania, encaminhar o visto, uma página do visto na validade, do visto não, do passaporte, onde diz ali visto. Alguma coisa tem que estar carregada, seja para isentar do visto ou para comprovar o visto. Tá? Com relação ao visto de estudante, tem que verificar onde vocês vão fazer, né, qual é o país, onde vocês vão fazer e verificar qual os documentos que a embaixada solicita. Geralmente esses documentos são a carta de aceitação da universidade, que se todos não receberam, já estão em vias de receber, né? A carta de aceitação no programa, ali vai constar também que vocês vão receber uma bolsa. Uma das preocupações para entregar o visto para o estudante é verificar se ele vai ter condições de se manter durante a mobilidade, então a carta vai dizer que vocês serão bolsistas. Então a carta é que vocês estarão vinculados a uma universidade, a carta é que vocês terão uma bolsa, essa vocês já têm, né, a aceitação da bolsa do programa, já receberam, com certeza. E outros documentos, algumas embaixadas solicitarão já até a passagem aérea. E aí, no caso de solicitar a passagem aérea, tem ali no manual, no guia, dito que vocês poderão apresentar, então, nessa circunstância de obrigatoriedade, uma pré-reserva da passagem. A agência que tem contato com a Universidade do Porto, se houver a obrigação de apresentar na hora do pedido do visto, eles poderão fazer uma pré-reserva para vocês apresentarem e depois troca a data se for necessário. Enfim, tá? Geralmente vão pedir os documentos de vocês, de identificação, passaporte na validade, né? Cuidem que ele esteja com uma validade longa, que cubra todo o período da mobilidade, cuidem a questão do passaporte. Geralmente são esses documentos. Informações adicionais, nós não dominamos, e inclusive essas regras mudam, né? Então vocês têm que ver com as entidades que vão conferir o visto a vocês. Mas basicamente seria isso, tá? Basicamente isso. Um documento que pode ser solicitado em um seguro-saúde também, depende do país ou das modalidades. Nós recebemos por e-mail uma garantia de Eu acho que vem até na carta, né? A garantia de que vocês serão segurados. Só? Ótimo. Então já leva para retirada do visto, né? Para quem nunca viajou, os mais novos de vocês, levem isso a sério, não precisamos dramatizar. Tem os canais que existem, a Universidade do Porto, nós, o Porto, fornecemos os documentos apropriados para receber o visto. Então, tudo vai acontecer numa boa, sem maior problema. Mas vocês têm que realmente seguir essas regras. Então, se é necessário um seguro-saúde, vocês têm que ter um seguro-saúde, porque realmente o ingresso na União Europeia
infelizmente, com todos os problemas de terrorismo, de controle de fronteiras, para quem nunca viajou por lá, vocês veem que não é brincadeira. Se falta um documento, realmente eles podem barrar vocês. E não tem negociação na hora se falta um documento. Então tem que fazer tudo bem feito para não ter problema nenhum na chegada. Uma questão assim não é tão importante, mas enfim, aproveitando o momento, eu estive olhando no site da universidade que vai me acolher lá, eles possuem uma série de formulários sobre a questão de convênios. Eu achei que é bem interessante a gente iniciar um convênio lá. E nós aqui temos outra modalidade, então eu não sei muito bem quais, se a gente leva alguma coisa ou se a gente usa os deles. Eu vou responder muito rapidamente, acho que isso merece talvez uma conversa separada. Sim, a coisa que é comum a todos é que eu acho que nós como universidade e as outras universidades parceiras da rede, nós queremos usar a sua experiência para ir além do indivíduo e realmente reforçar acordos acadêmicos com as instituições parceiras. Em muitos dos casos nós já temos convênios assinados, em alguns outros nem tanto. Então isso também remete à conclusão da Paloma do que vocês vão fazer lá. Nós vamos conseguir também transformar essas histórias de vocês em parcerias realmente fortes. Para assinar os convênios, professor, muito rapidamente, esses textos formais eles são negociados, em geral, entre os acadêmicos envolvidos para toda a parte justamente de pesquisa e de vivência acadêmica. E, em termos legais, os escritórios de relações internacionais intermediam essa negociação que acaba passando pelos setores jurídicos. Então, nós temos minutas de textos padrões. A Universidade de Alemão também tem. Em algum momento, tem que sentar, comparar os dois, ver a parte comum, ver o diferencial e fechar um texto de acordo com o. Tem que ter uma negociação que vai entrar em algum momento. Uma questão que eu queria perguntar é sobre renovação da bolsa. Tem a possibilidade de ser renovado? Se ganhou 5 meses, renovar por mais 5 meses? A resposta é não. E outra pergunta correlata, talvez, é a pessoa que quer ficar mais tempo, inclusive sem bolsa. Então, um conseguir outro fomento. Realmente a resposta é não pelos motivos que eu já expliquei. Nós temos que seguir à risca os critérios da Comissão Europeia que prevê X meses ou X dias de mobilidade, passagem de ida e passagem de volta pré-comprada. Então não tem como mudar isso. Um problema muito sério e muito temido é o brain drain, a fuga de cérebros. Então aí nós temos um compromisso, vocês têm individualmente um compromisso e nós como instituição temos um compromisso muito forte, e os europeus também, de garantir que vocês voltem em tempo. É óbvio também, não dá para extrapolar que ninguém vai controlar, vocês têm uma passagem de ida e volta comprada, cada um individualmente pode em qualquer momento mudar essa passagem, ficar, eventualmente sumir. Ninguém vai ir buscar vocês no fundo da União Europeia para trazer de volta aqui à força. Mas nós realmente fazemos de tudo para controlar isso. Em particular, nós estamos em contato com as instituições europeias onde vocês estão. Então, alguém que... Uma situação que já aconteceu no ano passado, inclusive com parceiros bons nossos, um aluno tinha um compromisso de voltar, quis ficar, conversou com outros professores para começar um outro diploma depois. E aí que volta a questão dos convênios da parceria com as instituições. Nós detectamos, entramos em contato com a instituição, no nível um pouquinho maior do que o professor, e o aluno não conseguiu, não foi selecionado pelo programa ao qual ele se candidatou, porque tinha um compromisso de voltar, e por mais que ele tentasse, nós temos também formas de saber o que está acontecendo. Então, realmente recomendo voltar em tempo. Vai ter outras oportunidades depois, principalmente para quem faz isso na graduação. Essa experiência prévia, ela abre as portas depois para muitas outras oportunidades no exterior. Então, realmente, o que a gente espera de vocês é voltar, terminar de se formar aqui e depois todo mundo está livre para fazer o que quer, se aproveitando da experiência positiva. Em geral, faz um tempo que a gente gerencia a mobilidade. Todo mundo quer ajudar os alunos, na verdade.
a fazer mais. Então, o aluno que nos ajuda a ajudar, em geral, às vezes dá certo. É tudo networking, os contatos que você vai fazer vão servir no futuro, se não para ficar mais tempo imediatamente, para voltar depois mais adiante. Queria saber se vai ter outras reuniões como essa. Como essa exatamente não é previsto, o que nós estamos organizando nas semanas que vem, a Paloma sabe de cor as datas, são sessões de preparo ao choque cultural. Os últimos slides que a Paloma apresentou, nós detalhamos isso bem mais. Temos uma reunião geral de 1 hora e meia, com depois reuniões país por país. E a Alemanha vai ser contemplada, o Reino Unido também, a França, a Espanha, onde a gente convida alunos nossos que foram para esses países a depor sobre sua experiência e alunos desses países a explicar também o que acontece nesses países. Isso tudo vai acontecer até aqui na 15 de junho, nas semanas que vem. E aí é para falar realmente de choque cultural, contar aquelas histórias que tu chega lá, tu te perde, tu não entende nada, tu acha que tu te apresenta de forma adequada e na verdade a tua forma de te apresentar é enxergada de forma um pouco, sei lá, agressiva demais. Então tudo isso a gente discute para realmente sensibilizar vocês a esses desentendimentos que podem acontecer naturalmente. Mas essa ficará gravada, né? Essa reunião, no caso de alguém que não pôde isso, esta de hoje vai ficar gravada, né? Também, se for o caso de consultar. Tu sente necessidade ou alguém sente necessidade de outras reuniões sobre algum tópico específico? Pode dizer, a gente pode organizar. Não, só queria saber para organizar as datas. E na medida em que tu tens dúvidas e que tu acha até que por e-mail é difícil resolver, a gente pode marcar um horário aqui na Relinter para casos individuais. As cartas de aceite que já foram enviadas por e-mail, no e-mail eles disseram que teria uma original aqui na Relinter, tipo, no caso de, na hora do visto e tal, a gente pode levar aqui, imprimir aquela que a gente recebeu por e-mail, a gente tem que retirar aqui na Relinter essa original. Uma pergunta. Qual é o teu nome? Manuela. A Manuela perguntou sobre as cartas que foram enviadas por e-mail, né, as cartas de aceite, e a tua dúvida, se eu entendi bem, é se tu tens que buscar a original, que já tem sido enviada para a universidade de origem, para apresentar a original na hora do visto. Né? Aí eu pergunto para a Elisângela se a gente tem expectativa das cartas chegarem num prazo hábil. Não tenho data, Não mas tem data. a gente já tem contato. Assim como com os outros alunos também que forem receber através da sua universidade de origem, quando a universidade de origem recebe, entra em contato com os bolsistas para eles retirarem os originais. Sobre a necessidade de usar ou o original ou a cópia, geralmente os consulados preferem os originais, mas aí a gente também não tem condições de dar 100% certeza qual que vai. Mas assim que a carta chega, a original, a gente já avisa na hora, né, para vocês. A gente provavelmente vai receber em breve as cartas são duas cartas. Uma é a carta de concessão da bolsa, do EBW+. Essa carta serve para comprovar que vocês têm meios de se manter na Europa, porque ela tem discriminado o valor da bolsa. E a segunda carta, essa deve estar chegando em breve, porque a gente já tem todas as informações sobre todos, a gente recebe aqui na Relinter e informa vocês. A segunda carta é a carta da universidade de destino. E aí cada universidade vai enviar nominalmente para o seu estudante, que é a carta que comprova que vocês foram aceitos para aquela instituição e para aquele país. E aí essa pode chegar em tempos diferentes, mas a mesma coisa se aplica. A gente entra em contato, vocês vêm retirar. Eu tenho 4 questões. Eu peço desculpas se alguma já foi falada no início, mas eu estava em prova e cheguei 15 minutos atrasado. Afastamento foi um dos últimos tópicos. A gente já pode dar entrada nesse pedido, nesse processo? A pergunta é sobre o afastamento, então o procedimento que o aluno tem que usar para formalizar que vai sair da nossa universidade. A resposta é sim, pode começar tão logo tu tiver um plano de atividades, é isso que importa para a URGS, basicamente.
plano de atividades, lista de disciplinas que tu vais cursar no exterior, com a equivalência aqui, a forma como os créditos serão revalidados aqui na volta. Então, quando tu tiver esse documento, tu podes solicitar a assinatura do teu coordenador de curso e abrir o processo para solicitar formalmente Com a carta de aceite. com a carta de aceite também. O plano é a segunda pergunta. Eu fiz todos nós fizemos na proposta de mobilidade um plano, né? Nós vamos seguir esse plano, porque eu, a princípio, faria 10 meses, agora faria 5. Então, eu quero saber qual dos semestres eu vou seguir, se eu vou seguir os meses um mês. Então, a segunda pergunta é um plano que tinha uma previsão original de 10 meses, no caso, que passou a 5 meses. Resposta genérica: independente da duração, o plano tem que ser seguido à risca. Qualquer alteração do plano está bem documentada no guia do bolsista, tem que ser sistematicamente avisada à coordenação do projeto e, no caso da ONG, são o seu curso de origem para realmente verificar que a alteração está certa. No teu caso da diminuição da duração da bolsa, tem que remontar um novo plano ou explicitamente cortar o segundo semestre que era previsto, e aí o plano de atividade passa a ser esse do que era o primeiro semestre, que passa a ser o único semestre. Então é esse plano que tu tens que apresentar ao teu coordenador de curso e ver com ele como será validado aqui na volta. Lembrando que tu vais fazer 30 CPS, não 60, né? Por um semestre. Né? A conta europeia é aberta nos primeiros 30 dias, eu entendi bem? A conta no banco para receber a bolsa. Isso. Tá. Sobre a conta no banco para receber a bolsa, logo que tu chegares, tu já tem que abrir, tá? E aí busca informações da tua instituição de acolhimento, porque no contrato tem que ir o número da conta. Então, se tu levar 30 dias para abrir, tu vai adiar a assinatura do contrato, vai adiar o recebimento da bolsa, vai ser tudo muito adiado. Na semana que chegou, já abre a conta, é simples. Tendo os documentos, se dirige ao banco, pode ver até alguma recomendação de agência, enfim, pela universidade. Uma das primeiras checklists, é bom tu falar porque no final do guia, tá, tem um checklist com as coisas a fazer numa ordem mais ou menos temporal, né? Então ali quando chega na universidade, tem o segundo item, chega, se apresenta, abre a conta, né? Tem que fazer logo. Então esse checklist é muito legal, tentem imprimi-lo, enfim, tê-lo e marcando o que vão fazendo, o que não vão fazendo, porque está tudo nele, tá? Todos os passos estão nele. E a conta é fundamental e é na primeira semana daí, tá? Última questão, em relação ao questionário, tem algum que nós precisamos responder por hora? A avaliação dessa reunião. Tá? Uma pergunta a respeito do relatório, especialmente no meu caso. Não ficou muito claro para mim se, eu imagino, normalmente eu faria um relatório. Está correto, eu faço um relatório. E o orientador, lá a pessoa que está me recebendo, ela vai dar um visto, Eu parecer. confesso que eu não sei de cor a resposta à sua pergunta, mas eu acredito que seja o procedimento, sim. Um relato relativamente breve, até porque não é tanto tempo, das atividades que você vai ter feito. Quando a pessoa tem aqui no guia, só retomando. Pessoa que recebe. Se não tiver frequentado disciplinas, que é o seu caso, caso de staff, pós-doutorado ou doutorado sanduíche, quando não envolve disciplinas, tem que ser entregue um relatório que deve ser feito pela pessoa responsável pelas atividades. Então vai ser ou o professor que está coordenando suas atividades lá em Dresden, que está ali acompanhando, enfim, que vai fazer esse relatório, escrevendo as atividades e atribuindo uma avaliação qualitativa ou quantitativa do desempenho. E aí depende, no caso de vocês. Vou ler mais uma vez. Se não tiver frequentado disciplinas na instituição de acolhimento, deverá garantir que a instituição de acolhimento submete no seu processo de mobilidade um relatório com as atividades desenvolvidas. Esse relatório deve ser feito pela pessoa responsável pelas atividades, escrevendo-as e atribuindo-lhes uma avaliação qualitativa ou quantitativa do seu desempenho. Um relatório feito, então, pela pessoa que está recebendo vocês.
Eu tenho mais uma pergunta aqui do Skype dos colegas de Roraima, mas eu não sei a resposta, não sei se talvez vocês saibam pela experiência com Ciências Sem Fronteiras ou outros alunos em relação ao visto para Portugal. O formulário do pedido de visto, ele só permite, não sei também se alguém que vai para Portugal, não, a gente não tem ninguém para Portugal, né? Não. O formulário de pedido de visto, ele só permite um período de 90 dias dentro do formulário e a única data que eles conseguem colocar de data inicial é 20 de julho, o que, enfim, não corresponde nem ao início da mobilidade, nem ao período total. Então, se contados esses 90 dias a partir de 20 de julho, chegando em Portugal eles teriam só um mês de visto ainda. E, enfim, como que eles poderiam regularizar para estender para os outros dias? Não sei se vocês já viram isso, acho que depende mais do consulado mesmo. Provavelmente a gente vai precisar entrar em contato com o consulado para verificar, porque certamente um bug informático ou alguma limitação que não tem motivo. Certo. Outras perguntas? Tem mais uma pergunta aqui sobre o afastamento do staff. Eu não sei se dá para me escutar pela câmera, eu já pergunto, já respondo. Se o staff tem que pedir formalmente pedido de afastamento na instituição de origem e se tem algum formulário próprio. Essa questão depende da instituição de origem. Aqui na URGS a gente pode dar orientação para os nossos colegas técnicos administrativos e docentes, mas cada instituição de origem tem suas regras para afastamento do país, então a gente não tem como responder. Acho que dá para extrapolar, no nosso caso, a todas as instituições federais. Porque é um estatuto do servidor federal, então de alguma forma tem que fornecer os mesmos documentos. Agora, realmente, as instituições privadas, eu não sei. Mais perguntas? Eu recebi da Universidade da Suécia datas de chegada e data de partida, mas eu lembro de ter lido no guia do bolsista algo sobre 10 dias a mais, ou 10 dias anteriores ao início das aulas. Eu não sei como é que funciona esses 10 dias a mais. São os 10 dias a mais para que ainda a passagem ainda esteja coberta? Eu não sei, mas eu sei que tenha um prazo de 10 dias a mais, sem dúvida, por um motivo que eu estava na dúvida se insistia ou não, que realmente a pergunta do teu colega. Na chegada, por mais que a gente insista na excelência acadêmica e nas atividades de disciplinas, etc., na chegada é óbvio para todo mundo que viajou, vocês vão dedicar um certo número de dias a abrir a conta bancária, a se mudar, a talvez comprar um ou outro móvel, a descobrir a geografia do lugar, a conseguir um passe para o transporte público, etc., etc. Isso leva dias e dias e dias, talvez uma semana inteira, é muito cansativo e tem que se preparar para isso. Então, que tenha um período de até 10 dias antes do início das aulas para realmente se ambientar, isso é totalmente normal. Entretanto, eu suspeito, a Elisângela me corrige, que esse prazo deva ser considerado pela instituição de destino. Então, na dúvida, eu tenderia a acreditar, a considerar as datas que o Uppsala nunca te deu e a não antecipar. Em particular, são as datas que vão constar na carta deles que vão condicionar o visto, certamente. Exato. As datas que o Uppsala te deu de início e fim servem principalmente para calcular o valor da bolsa. O número de bolsas com aquela regra dos 16 dias. A compra da passagem, sim, que pode ser feita num limite máximo de 10 dias antes e 10 dias depois. Para isso, para organização assim que chega e também para não terminou as aulas hoje e sai correndo amanhã. Alguns precisam voltar imediatamente, principalmente quem tem compromissos, às vezes, tanto docentes ou até doutorado sanduíche que tem o limite, às vezes até para apresentação de tese, enfim. Mas quem precisa de alguns dias para a organização final, entregar as chaves do alojamento, tem essa folga desses 10 dias no máximo. E isso sempre
vai ser, quem vai dar a palavra final é tanto as universidades de ensino, como de origem como de destino, mas principalmente do coordenador do projeto. Então, pode pedir para esses 10 dias antes ou 10 dias depois, mas pode ser que o coordenador do projeto emita a passagem para 2 ou 3 dias antes ou depois. É uma conversa bem específica e individual de cada um com o coordenador do projeto, mas sim existem esses limites. Tem que tomar cuidado também, porque tem a questão do visto também, né? Essas datas têm que ficar bem claras para o visto, para não ficar mais alguns dias tendo vencido o visto. Cara, questão de seguro, né, Seguro também. Sim, seguro a mesma coisa. Sim. O seguro, eu insisto, é importante, gente, por motivos legais que a gente já explicou, mas porque realmente acidentes acontecem, infelizmente, então tem que ter seguro. E estudem também como funciona para acionar o seguro. Às vezes a gente tem o seguro, mas não sabe o que fazer com ele, então é importante que vocês tenham uma ideia de como acionar o seguro para, caso precisar usar. Vocês vão receber sempre uma relação de números de telefones de contato, talvez endereços de médicos ou de postos de saúde, se não na cidade, no país, onde vocês vão poder se dirigir caso haja alguma coisa. São essas informações que vocês têm que entender e ter junto. Saber como telefonar, principalmente na chegada, né? É uma dificuldade concreta. Nós somos relativamente experimentados, mas para mim continua sendo um mistério quando chego no país onde eu nunca fui, saber se eu tenho que digitar alguns zeros na frente, um código de operador, qualquer coisa. E isso é bom saber, porque talvez vocês cheguem no fim de uma tarde, no início de uma noite, tudo já fechado, e aí um domingo, e aí realmente achar a informação de como telefonar, vocês não vão achar no local. Mas esse tipo de informações concretas, se preparem também para poder resolver qualquer problema na chegada. Ainda sobre essa data de período e tudo mais, eu estou esperando receber uma carta da universidade que diga o período que vou ficar. Nessa carta, esse período de 10 dias antes ou 10 dias depois já vai estar calculado? Provavelmente não. Por isso eu vou ter que especificar, quando eu tiver o meu encontro com o consulado ou a embaixada, eu vou ter que especificar isso como provavelmente. No momento da emissão da passagem. Vai ser, primeiro tu recebe isso. Então conversa com o coordenador e agora não lembro de cabeça se são eles que contatam a agência. Tá, a gente participa de vários projetos e cada um tem alguns pequenos detalhes. Tá. Vai ser no momento do contato com a agência de viagens que faz a compra da passagem e emite o visto não, o seguro-saúde, é que tu vai pedir para chegar alguns dias antes ou voltar alguns dias depois, e aí quem vai dar a palavra final sobre essa data que te informou é o coordenador do projeto da Universidade do Porto. Tá, então isso eu converso com o coordenador. Sim. Então, deixa eu resumir isso mais uma vez, essa vai ser a terceira vez. Vocês recebem da Universidade de Destino datas, que vamos chamar de datas acadêmicas. Olhem em função dessas datas, considerem que você tem 10 dias antes de chegar e 10 dias depois. Olhem, em particular, olhem em função do dia da semana, para fechar com a última explicação que eu acabei de dar. Se as aulas começarem numa segunda-feira, por exemplo, então a data que está na carta da universidade é segunda-feira, não cheguem no domingo na véspera, porque o dia ruim para chegar, tudo fechado. Talvez não cheguem no sábado, porque também começou o fim de semana. Considerem chegar na sexta ou na quinta, ou talvez na quarta da semana anterior, para ter 2, 3 dias úteis, para chegar em boas condições e já começar a se orientar e a fazer as coisas que eu já comentei. Então, decidem dessas datas em função desses critérios bem operacionais, bem concretos. Tendo vocês pensando nisso aí, informem a coordenação do projeto na Universidade do Porto para dizer, havendo em vista as datas que me foram informadas pela Universidade de Destino, eu solicito a emissão de passagem para chegar no dia X e ir embora no dia Y. Aí a Universidade do Porto, a coordenadora, vai dizer sim ou não para vocês. Vão dizer, olha, vocês estão extrapolando não, ou vão dizer, está certo. Aí eles vão emitir passagem e seguro-saúde.
tendo decidido dessas datas, em particular, talvez a pré-encomenda de passagem, aí vocês podem solicitar um visto com essas datas que cobrem exatamente no período em que vocês estarão no exterior. Ok? Tá. Qual é o contato com a Universidade do Porto? Porque eu ainda não tive muito contato. ebw+, eu acho que o e-mail deve estar no documento, sem dúvida. Sim, normalmente recebeu. Toda a comunicação foi feita por esse e-mail. Aqui na última página do guia tem telefones, endereço, tudo. Outras perguntas, dúvidas? Podem perguntar coisas bem concretas. Gerenciar o dinheiro às vezes é difícil, embora tenha também mecanismos nos produtos Erasmus para realmente não atrasar as bolsas. Saibam que na chegada vocês vão ter gastos extra. No contexto do Ciências Sem Fronteiras, onde os alunos recebiam muito dinheiro no início e depois ficam um tempo sem receber, deu um problema, porque alguns alunos não se deram conta que a fatia considerável de bolsa que recebiam no início era para durar 3, 4 meses. Eles gastavam tudo em um mês e depois ficam sem dinheiro. Então se preparem também em termos de gasto para gerenciar seu orçamento. Mas fiquem cientes que talvez alguns dias até abrir a conta bancária, etc., vocês vão ficar sem receber dinheiro. Então tem que levar alguma coisa para nos primeiros dias poder se virar. Levando em consideração isso, a questão do alojamento também. Eu vou chegar, já vou ter reservado um alojamento para ficar. Aí o dinheiro que eu vou ter que pagar para esse alojamento, eu não preciso levar, a coordenação vai me... Isso certamente, a pergunta é sobre as condições de acesso ao alojamento, eles têm de pagar alguma coisa na hora de chegar no alojamento. Isso certamente vai depender de cada universidade e dos acordos que tem. Eu sei de casos onde é previsto que ou a universidade dá uma calção ou já foi negociado que só no fim do primeiro mês se começar a pagar. Então isso é um caso. Eu conheço outros casos no mesmo país onde é o contrário. Tu chega, tu tem que depositar uma calção de 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, que nem tiram da tua conta, mas tu tem que disponibilizar potencialmente esse valor. E tem os casos intermediários onde tu tem que pagar do teu bolso pelos primeiros dias até o início do mês, por exemplo, e aí quando começa o primeiro do mês é a mensalidade normal que vai ser descontada. Isso tu vai ter que acertar com a universidade de destino e a solução de hospedagem que te propõe. Uma outra questão bem mais prática é sobre qualquer documento que eu precisar mandar para o consulado em São Paulo, eu posso mandar pela Renita? Documentos que preciso enviar em um prazo muito limitado? Pode, e uma coisa que eu não me entenda mal, porque vocês são 15, 16, eu não vou ligar para 15 ou 16 consulados, mas o problema de Portugal, que foi mencionado pela Lisângela, quando a gente detecta realmente uma coisa que foge da rotina que a gente sabe que tem os consulados, nós temos contatos para poder telefonar e dizer, olha, nós estamos falando de alunos com o fomento europeu, com carta de aceite da universidade. Será que realmente o mecanismo que está online realmente procede ou será que não tem como acelerar um pouco? Isso a gente fez muito no contexto do Ciências Sem Fronteiras, na época onde tinha 400 alunos da ONGs de uma vez que solicitavam um visto. A gente tinha que ter um contato direto para poder realmente escalonar a obtenção dos vistos. Então, esses contatos são possíveis em vida real interna. Mas e aí eu chamo a sua responsabilidade. É óbvio que a gente faz isso com a maior boa vontade, dentro de um pacto com os consulados de qualidade também. Então eu não posso fazer isso para um pedido que não seja bem justificado, senão a gente perde a credibilidade no consulado e aí prejudica todos os demais membros da URGS, porque a vez seguinte o consulado não acredita mais na URGS quando ele liga. Então, sim, interagimos com o consulado no mínimo para mandar documentos e mais um pouco se for necessário, mas
Daí o alerta é que a gente faz isso em casos realmente excepcionais de problemas sérios e não no mecanismo diário de tentar ter um atalho que em geral não é necessário. Mais perguntas? Então vamos agradecer pela presença, agradecer à equipe da URGS TV A também. gente chegou a mencionar eles falaram seu nome e país com o né? Sim, rapidamente. Rapidamente, só o nome, os países. Para que vocês se conheçam, que era outro objetivo importante da reunião, como vocês estão no mesmo barco, no mesmo avião, queríamos que vocês se conhecessem um pouco também. Então, meu nome é Gabriela, eu sou do bacharelado em Música Popular e eu vou para a República de Malta. Oi, eu sou a Vanessa, eu trabalho na Inter e vou fazer mobilidade técnica administrativa na Universidade de Malta. Eu sou o João Gilberto e eu vou para a Suécia, eu estudo artes visuais. Eu sou o Nestor, eu sou docente aqui na universidade e vou para a Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha. Eu sou a Samanta, faço letras, bacharelado, francês e vou para a França. Eu sou a Carolina, trabalho na Escola de Administração e vou para Malta. Eu sou o Leonardo, eu faço doutorado em computação e vou para a técnica de Valência mais para. Eu sou Daniel, eu faço letras, bacharelado em francês e vou para Lille, na França. Eu sou a Manuela, faço licenciatura em teatro e eu vou tentar de Portugal. Eu sou a Elisa, também sou do bacharelado letras francês e eu vou para a França também. Eu sou o Felipe, eu faço licenciatura em artes visuais e vou para a França também. Eu sou o Frank, eu faço bacharelado em letras em inglês e vou para Uppsala, na Suécia. Giovanni, licenciatura em letras, português, francês e vou para a França. Obrigado. Aproveito para lembrar também da originalidade. Para muitos desses cursos, vocês são pioneiros. E o caso também de algumas instituições parceiras, a nossa seleção da URGS no EBW+, ela focou bastante em alguns parceiros onde tinha poucos candidatos, Uppsala, Malta. Então, vocês vão ser totalmente pioneiros para alguns de vocês, para iniciar uma nova movimentação dos seus cursos, dos seus institutos e para descobrir novas parcerias internacionais para a URGS. Então, mais motivos para que tudo dê certo. Eu agradeço muito a Paloma pela apresentação, que foi muito boa, acho que muito esclarecedora, e a vocês pela atenção e boa mobilidade. Então. Boa viagem.